Olá, meus queridos, começando aqui mais uma aula da nossa estação da célula Os Heróis da Fé, hoje no capítulo 11, Pela Fé, os Israelitas. Maravilha, nós estamos caminhando firmes, tenho a oportunidade de visitar muitas células e vejo a alegria do povo crescendo, especialmente nessa temática sobre a fé. E hoje nós vamos por um capítulo muito importante, muito interessante, que vai falar sobre a passagem do Mar Vermelho, e é mencionada aqui pelo autor de Hebreus no capítulo 11, versículo 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Esse único versículo fazendo menção agora, não de um único personagem como Abraão, Isaac e Jacó, mas da coletividade dos israelitas que estavam ali tendo de tomar aquela decisão importante de atravessar o Mar Vermelho. Na verdade, eles tinham diante deles o Mar Vermelho e uma ordem: vão marchando, vão adiante, e eles então, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. E a passagem, referência para a gente, é de Êxodo 14, versículo 8, que diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Bom, nós estamos aqui naquele momento em que Moisés tinha acabado de conduzir o povo na instituição da Páscoa, o povo come a Páscoa, os primogênitos são mortos porque o anjo destruidor entra na casa e toda casa que não tinha o sinal do sangue, o primogênito morreria. E aí, em consequência a esse momento tão dramático da morte dos primogênitos de todo o Egito, tanto de homens quanto de animais, então agora é o povo do Egito que está fazendo força para que Israel saia. E então o povo de Israel sai marchando corajosamente, conforme o texto aqui bíblico de Êxodo que eu acabei de ler. O povo então vai se munindo daquilo que os vizinhos vão dando, ouro, prata, tecidos, e o povo sai marchando corajosamente. Mas uma coisa que estava em curso, além da saída do povo, era o endurecimento do coração de Faraó. E quem é que estava endurecendo o coração de Faraó? Era o próprio Deus. Na verdade, Deus se utiliza da própria dureza de coração, de um coração já endurecido, para agravar uma situação de uma certa forma, mas por um propósito. Então nós temos duas coisas aqui acontecendo. O povo saindo corajosamente e, por outro lado, Faraó enfurecido, que está mudando de ideia, ele que havia permitido o povo sair, agora com esse coração endurecido, já era um coração endurecido, e Deus está se utilizando já dessa dureza de coração, do coração de Faraó, para que Faraó persiga o povo de Israel. Parece uma incoerência, né? Parece que Deus está mandando o povo embora e, ao mesmo tempo, Deus está permitindo que Faraó vá na direção do povo. Parece uma incoerência, mas isso muitas vezes acontece também na nossa vida. E nós que estamos lidando com células, certamente estamos lidando com um novo crente. E você conversando com um novo crente, ou talvez se lembrando da sua própria experiência passada, você vai perceber que na nossa conversão há uma vontade de servir a Deus e a gente vai corajosamente decidido a servir ao Senhor. Só que nesse mesmo momento, ou nessa mesma circunstância, a impressão que a gente tem é que as coisas espirituais se tornam, de certa forma, mais difíceis. Parece que há uma resistência espiritual à nossa conversão. A gente gostaria que as coisas fossem mais fáceis. A gente gostaria de ir para a igreja sem que ninguém da família levantasse alguma oposição. A gente gostaria, por exemplo, de pregar o evangelho na escola e todo mundo aceitar favoravelmente, mas não é isso que acontece. Por um lado, há um impulso para você crescer em Deus, mas por outro lado, a impressão que você tem é que o inferno se tornou furioso por causa da sua experiência
com Cristo. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É um povo saindo, marchando corajosamente, mas Deus permitindo o coração de Faraó se endurecer para ir atrás do povo. O povo não tem nem ideia do que vai acontecer. O povo está achando que, bom, saí do Egito, vou embora e vida que segue. Mas não, nem tudo estava terminado ainda naquele drama. Faraó, com seu exército, vem furiosamente arrependido de ter libertado o povo. Só que essa fúria de Faraó estava dentro da permissão de Deus, porque uma coisa é a glória de um povo que sai do Egito porque Faraó permitiu. Outra glória, multiplicadamente maior, é a glória de um mar vermelho que se abre, que o povo de Israel passa a pé enxuto e o exército de Faraó morre afogado. Ou seja, o impacto desse drama na nação do Egito foi muito maior. Então, por que Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse e Faraó seguisse atrás do povo de Israel? O povo ficou aflito, ficou com medo. Normal. Mas na mente divina, o desfecho dessa história traria um impacto muito maior, tanto para a nação de Israel, que nunca mais se esqueceria da experiência de passar a pé enxuto no mar que se abriu, bem como no Egito, que recebeu a notícia de que o exército de Faraó morreu afogado. Ou seja, a glória do Senhor prevaleceria numa dimensão muito mais profunda. Então, com isso, eu quero dizer para você o seguinte, para você líder, ajudar um novo crente a entender que as lutas que ele tem, especialmente no início da vida cristã, estão dentro de um propósito divino, para que a glória de Deus seja maior, para que ele possa vencer pela fé uma oposição, para que ele possa vencer pela fé uma contradição, uma perseguição. E então, vencendo essas lutas ou estas crises, mesmo que Deus permita que de alguma forma Satanás alcance alguma vantagem num certo limite ou num certo sentido, mas certamente aquilo tudo vai produzir na vida do cristão uma fé mais forte, mais vigorosa e mais gloriosa. Então, tudo está dentro de um propósito divino. E essa é a primeira ênfase que a gente quer trazer aqui para vocês, tá bom? A segunda está aqui em Êxodo 14:10, na página 112. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Lembra-se que eu falei agora há pouquinho que os filhos de Israel marcharam corajosamente. Sim, marcharam corajosamente porque eles não sabiam que Faraó ia mudar de ideia e que Faraó viria correr atrás deles. Quando então eles levantaram os olhos e viram que Faraó estava chegando juntamente com o exército egípcio, eles temeram. E aqui, onde é que está o grande problema? O problema está na mudança de foco. E que isso fique bastante claro para você poder ministrar na sua célula. Há a mudança de olhar, há a mudança de foco. O que fez com que o povo marchasse corajosamente? A palavra de Moisés, que consequentemente era a palavra de Deus. Vão adiante e sigam adiante, corajosamente. Então, enquanto o povo seguiu ouvindo esta palavra e focando nessa direção de Moisés, que era a direção de Deus, então eles estavam numa postura corajosa de marchar. Mas quando eles passaram a ter medo, a Bíblia deixa claro aqui em Êxodo, quando eles levantaram os olhos e viram Faraó. E o problema todo está não na vinda de Faraó, mas na mudança de foco, no levantar o olhar na direção errada. Eles deveriam ter ficado firmes na promessa, firmes na palavra, mas num determinado momento eles perderam o foco da promessa, da palavra e começaram a olhar para a adversidade. Olharam para o diabo, olharam para Faraó, olharam para a oposição. E essa dinâmica, ela continua acontecendo nas nossas vidas no dia de hoje. E ela foi reforçada até pela experiência de Pedro. Quando Pedro foi convidado por Jesus, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro pediu um sinal.
se é o Senhor mesmo, que eu possa andar nas águas na tua direção. E o que Jesus disse? Vem. Uma palavra poderosa, palavra que faz milagres. E o que Pedro fez? Ele confiou na palavra e foi, porque a palavra vem ficou reverberando na sua mente, no seu olhar, na sua mente, e enquanto ele focou na palavra, a Bíblia diz que ele saiu do barquinho e começou literalmente a andar sobre as águas, porque a palavra de Jesus ela é poderosa. Ela nos sustenta sobre as águas, ela nos sustenta no fogo, na adversidade, onde for. Mas quando foi que Pedro começou a afundar? A Bíblia deixa claro, sentindo o vento forte, ele começou a tomar mais consciência da sua realidade física, corporal, da sua realidade de que ele estava em cima das águas e sentiu o vento. Então, no momento quando ele começou a enfatizar mais o contexto, ele perdeu o foco a palavra. E então, naquela hora, ele começou a afundar e Jesus foi, o ajudou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, seja um Pedro que saiu no barco e começou a andar sobre as águas, focando na palavra, mas depois começou a afundar porque mudou de foco. Seja o povo de Israel que saiu marchando corajosamente até levantar os olhos na direção errada e aí fraquejaram, tiveram medo e começaram a falar de coisas duras, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas porque nesse momento eles perderam o foco. A grande aplicação que a gente quer trazer para você é o seguinte, está passando por luta, crise, desemprego, crise conjugal, crise relacional, todas as coisas que fazem parte da nossa realidade humana. Meu conselho, a minha sugestão, foque na promessa de Deus. E a gente tem falado sobre a questão da promessa de Deus. Quando você faz o seu devocional, que você lê a Bíblia, que você ora, tenha a expectativa de que aquela palavra salte aos teus olhos, como se ela fosse escrita exclusivamente para você. Não escrita ao povo há mais de 2000 anos. Não, ela foi escrita para você, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela não morreu lá no passado, ela está viva hoje. Então, quando você lê a palavra e você tem uma experiência com ela, é Deus falando com você. Então, guarde essa palavra no coração e saiba que, no momento da sua crise, o Espírito Santo vai trazê-la de volta, vai te fazer lembrar dessa palavra, então fique firme nela. E é nessa direção que você tem que olhar, e não na direção de Faraó e do seu exército, nem na direção do vento forte, que te levam a afundar na sua caminhada. Seguindo aqui a nossa experiência bíblica, aqui na página 113, Êxodo 14, 11 e 12, diz assim, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Essa foi a palavra dos israelitas. O tema de hoje é os israelitas. E essa foi a palavra dos israelitas quando eles levantaram os olhos, viram Faraó e tiveram muito medo. E então nessa hora eles despejaram contra Moisés todo o ressentimento, toda a decepção, toda a frustração, porque naquele momento eles só conseguiam enxergar duas possibilidades. Não foi isso que nós falamos para você, Moisés? Deixa-nos servir os egípcios, ou seja, deixa-nos na condição de escravos no Egito. Porque era melhor a gente ficar escravo no Egito do que morrer no deserto. Quero que fique bastante claro para você que os egípcios, na sua perspectiva de um escravo, como escravos, eles só conseguiam enxergar duas possibilidades, ou escravidão ou morte. Ou escravidão ou morte. Assim pensa o escravo. Ele não consegue perceber
que é uma terceira via, que é uma terceira possibilidade. Ser livre para a vida. O escravo, ele só pensa em duas coisas. Ou escravidão, bom, é melhor ser escravo do que morrer no deserto, do que morrer nas mãos dos egípcios. A escravidão, ela nos limita a uma visão onde a gente só consegue enxergar porta fechada, onde a gente só consegue enxergar não vai dar, não tenho dinheiro, não vou sair daqui, não vou experimentar. E sabe, isso aqui é muito verdadeiro, porque essa nossa realidade humana, ela é extremamente limitadora. E se a gente não se deixar libertar pelo Evangelho, a gente só vai enxergar exatamente isso. Ou escravidão ou morte. Ou servir aos egípcios ou morrer no deserto. E Moisés está oferecendo para eles uma terceira via, que não tinha nada a ver, nem com escravidão, nem com morte. Só que o povo, por causa do medo, porque eles levantam o olhar na direção errada, eles transbordam daquilo que estava dentro deles. Um espírito de escravo, limitador, que só conseguia enxergar duas possibilidades, ou escravidão ou morte. Mas Moisés estava trazendo liberdade para a vida. Liberdade para a vida. E isso, para a nossa aplicação pessoal, veja que diante dessas crises que são comuns a todos nós, muitas vezes nós só pensaremos, olha, ou escravidão ou morte. Se não é necessariamente escravidão ou morte, ou é falta de dinheiro ou é falta de esperança. Por quê? Porque a nossa mente está contaminada por um entendimento errado. Porque a nossa mente está acostumada à queda, ao princípio da derrota, ao princípio da escravidão e da morte. Mas Romanos 12 nos diz que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E você pode ter certeza que toda vez que você mergulha na palavra, você está mergulhando na liberdade para a vida. E não na escravidão para a morte, mas na liberdade para a vida. Então eu posso ser livre das drogas, da bebida, eu posso ser livre da pornografia, eu posso ser livre do adultério, eu posso ser livre das limitações deste mundo, das impossibilidades deste mundo, se eu me permitir ser tratado e ser trabalhado para uma transformação de mente, transformação de olhar, transformação de alma, transformação de coração. Amém? Então vamos avançando. Bom, em Êxodo 14, 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Apesar da oscilação, que já falamos aqui agora, né, das lamentações, lamúrias e medo e tal, Moisés conseguiu convencê-los. Gente, para de pensar dessa forma e vamos obedecer. Deus falou que Ele vai estar com a gente. Então o que o povo fez? Entre oscilações e fé, entre dúvida e fé, entre altos e baixos, eles conseguiram prevalecer pela obediência. E essa é a palavra-chave agora, a obediência. Quando a gente obedece, não quer dizer que a gente está totalmente tomado pela fé, ou totalmente convicto de que vai acontecer. Mas a obediência, ela é extremamente importante. Pode ser que eu não esteja, num determinado momento, totalmente convicto de que aquilo vai acontecer, mas eu obedeço ao comando de Deus. E quando eu obedeço ao comando de Deus, as coisas acontecem. Por exemplo, nós tivemos há algum tempo uma experiência quando uma criança aqui na nossa região se afogou e ela foi para o hospital e todos os exames que fizeram constataram uma lesão relativamente grande no cérebro dela. E se ela recuperasse a vida, continuasse vivendo, provavelmente ela teria sequelas. Diante de um quadro desse, a gente realmente ora pedindo que Deus nos dê uma convicção no nosso coração. O que eu faço, Senhor? Eu oro para que ela venha à vida, eu oro para que ela venha sem sequelas. Você vai orando. Deus te traz uma palavra.
mas você não está totalmente certo do que fazer, mas se tem algo dentro do seu coração. E eu lembro daquela manhã, quando a igreja orou como a igreja nunca orou, como eu nunca vi, como eu nunca me vi orando, e nunca vi a igreja orando com tanta paixão, tanta fé e tanto fervor. Enquanto estava orando no púlpito e a igreja orando, setas na minha mente bombardeando, dizendo, e se a menina não voltar? E se a menina voltar, mas voltar com sequelas? Ou seja, esses insights de dúvida, essas setas, elas são comuns, elas batem a nossa mente. Ou é o diabo que está lançando essas setas na nossa mente para a gente duvidar na hora que a gente está orando, ou é a gente mesmo, a nossa natureza humana, que faz a gente dar uma balançada. Mas o que você vai fazer diante disso? Você vai ceder a essas setas, a esses pensamentos? Não, você tem que ficar firme. E foi o que a gente fez. Apesar das setas na mente, orando com convicção e a igreja toda orando, fomos até o final, fazendo aquilo que a gente acreditou que Deus colocou no nosso coração. Poucos dias, ouvimos a notícia que a menina estava totalmente salva, sem sequelas. E aquilo foi uma coisa extraordinária. Para a fé da igreja e para a minha fé, foi uma coisa gigante. Agora, vou dizer que não fui acometido de dúvidas enquanto estava orando? Com certeza. Setas enormes passando pela cabeça. E o diabo dizendo, você vai ser envergonhado, Deus não vai responder tua oração, a menina não vai voltar, ou se voltar, vai voltar com sequelas. Todo tipo de bombardeio que você não imagina na minha mente, enquanto orava juntamente com toda a igreja. Mas, o que faz a gente prevalecer? Nesse caso, fé e obediência. A fé de que Deus colocou uma convicção no seu coração, mas a obediência para você orar, para você falar aquilo que Deus colocou no seu coração para você falar. Então, a palavra aqui, chave, é a obediência. Você pode ter uma fé gigante, mas se você não obedecer ao que Deus está mandando, você vai ficar lá e o mar não vai se abrir. Não pense que o mar se abriu e depois de estar lá escancarado, o povo viu, que legal, o mar abriu, então agora eu vou. Não, não foi assim. O mar foi abrindo na medida em que o povo foi marchando. Então, fé e obediência. E aqui no caso, a obediência. Com todas as oscilações do povo, como o povo prevaleceu? Pela obediência. O povo marchou, foi na direção do mar e as coisas aconteceram. Então, dúvidas você vai ter, incertezas você vai ter, insegurança você vai ter, friozinho na barriga você vai ter, mas o que você tem que buscar é uma convicção da parte de Deus e, como resultado dessa convicção, seguir em obediência. Você não tem uma bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer, mas você tem uma palavra de Deus e você segue na confiança de que Deus honrará essa palavra. Êxodo 14, 23, já caminhando aqui mais para o finalzinho, ainda na página 114, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Em cada trecho aqui eu procuro dar uma ênfase, né? A ênfase anterior foi obediência. A ênfase agora é até o meio do mar. Por que até o meio do mar? Porque Deus está querendo trazer aqui para a gente que o diabo, ou que Faraó, ou que oposição, serão permitidos por Deus, mas até um limite que Deus mesmo estabeleceu. Como eu disse no começo, Deus permitiu o endurecimento do coração de Faraó para que Faraó perseguisse os filhos de Israel, para que a glória fosse maior. A glória de um mar que se abre é muito maior do que tão somente a glória de um povo que sai do Egito por permissão de Faraó. Então Deus seria glorificado naquele milagre do mar que se abriu. E essa perseguição de Faraó e do exército, que é permitido por Deus, e uma coisa assim, o povo correndo, indo no meio do mar, o mar, muro à direita e à esquerda, e o povo seguindo, e Faraó indo atrás com o exército, porém, até o meio do mar. Por quê?
Deus estabelece limites. Há um limite para a ação do diabo. Houve um limite da ação do diabo na vida de Jó. Num primeiro momento, Deus permite que Satanás toque em algumas coisas de Faraó, de Jó. Tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou, enfim, toda aquela questão patrimonial, os animais, enfim. Sim, o inimigo tocou animais, bens, casa, filhos, um limite que Deus estabeleceu. Depois, Deus permitiu um pouco mais. Permitiu que o diabo avançasse na sua investida por permissão de Deus, e Satanás então tocou no corpo de Jó, mas não recebeu a permissão para tocar na vida de Jó. Tocou no corpo de Jó, mas não tirou a vida de Jó, porque foi um limite que Deus estabeleceu. Um perímetro primeiro, e depois permitiu que Satanás avançasse um pouco mais, porque Deus tinha propósitos. Tinha propósito na vida de Jó, tinha propósitos na vida aqui do povo de Israel que está tendo essa experiência, mas sempre dentro de permissões e sempre dentro de limites. E esse versículo aqui realmente vale a pena ser lido agora, que é o de 1 Coríntios 10, 13. Está aqui na página 115, que diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então veja que a tentação que Deus permite também tem um propósito, para que eu possa, eu mesmo, tomar a decisão, não vou pecar, não vou entrar por esse caminho. E agora não é Jesus que está vencendo o diabo no deserto, é o Wilson que está vencendo o diabo no deserto meu de cada dia. É o Miguel que está vencendo o diabo cada dia, na sua escola, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família. Cada um de nós, no seu contexto de vida. Então, limites que Deus coloca e dá também o escape, para que você tenha uma experiência com a graça de Deus que te ajuda a vencer tentações, opressão, perseguição, no contexto da sua realidade. Amém? Eu acho que agora é a última, página 115, que vai trazer aqui a última reflexão de Êxodo 14, 29 a 31, que vai dizer: mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que coisa maravilhosa! Os filhos de Israel caminharam a pé enxuto, as águas lhe foram muralhas, e o Senhor deu livramento, e o povo viu os egípcios mortos na praia. E o povo viu o grande poder que se manifestou a favor de Israel. Por que essa ênfase em ver? Esses filhos de Israel levariam essa história para a vida toda. Contariam para os filhos, contariam para os netos. E essa mensagem foi transmitida com tamanho poder e tamanho vigor que chegou até nós. Hoje nós contamos essa história para os nossos filhos e vamos continuar contando. Então, um testemunho é para ser visto. Um sinal é para ser visto. Para que aquele sinal fortaleça a fé das pessoas. Como este exemplo que a gente compartilhou agora há pouco, né? Da Alice, por quem nós oramos. É um sinal, é um testemunho. Essa menina, hoje ela é uma criança, mas um dia ela vai ouvir, um dia, quem sabe, alguém vai passar para ela vai ouvir a oração que foi feita a favor dela, e quem sabe isso não tem um impacto na geração dela, um pouquinho mais adulta, criança, junior, adolescente, jovem, nós não sabemos, mas são impactos, o povo viu o que aconteceu, a fé foi fortalecida, o testemunho foi passado de geração em geração,
O nome do Senhor foi glorificado. O Deus de Israel foi magnificado em todo o Egito. As nações ouviram o que aconteceu. Você vai perceber isso quando o povo está caminhando no deserto e está lá o povo de Edom, está lá o povo de Moabe, e eles ouviram o que aconteceu. Um passou para o outro. E o que passou, acima de tudo, foi a distinção que Deus fez entre o povo de Israel e os egípcios que endureceram o coração. Essa distinção entre o justo e o ímpio. E isso, queridos, é uma coisa que Deus prometeu e que é um texto bíblico que eu sempre gosto de citar em Malaquias. Já me percebi lendo este texto em várias estações. Estamos aqui na estação das células, os heróis da fé, mas a gente já falou em outras estações, usando esse mesmo versículo, de tão importante que eu acho que ele é. Eles serão a minha propriedade peculiar, estou lendo Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não o serve. E foi isso que ficou marcado na memória, no entendimento de todo o povo. O povo de Israel viu o quê? O seu próprio povo livre e vivo, e viu o ímpio, o inimigo, morto na praia, porque se opôs a Deus, porque se levantou contra Deus. E essa é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E há um testemunho lá no céu, em Apocalipse 15, de 2 a 4, que fala sobre o mar de vidro. Você vai ler depois direitinho, vai perceber que o mar de vidro que está lá no céu é um testemunho das águas que congelaram a direita e a esquerda, que ficou como vidro. Lá João viu, lá em Apocalipse, você vai perceber aqui na última página do estudo de hoje, que é um testemunho. Quando lá no céu eles cantaram, ou cantarão, o cântico de Moisés, é nessa relação do cântico de Moisés que se menciona o mar de vidro, que é um testemunho lá no céu de que um dia na terra o mar se fez muro à direita e à esquerda. Então esse mar endurecido, né, que ficou parecendo um mar gelado, Deus fez isto para que o povo pudesse passar a pé enxuto, livre, chegando do outro lado. Então esse mar de vidro é um testemunho lá no céu de que Deus milita as nossas causas, que Deus luta as nossas causas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que bênção! Estamos terminando então mais um estudo. Espero que essa ministração aqui lhe dê recurso suficiente para que você tenha uma célula abençoada, cheia de fé, cheia de alegria, com esse povo lindo que você está nos ajudando a pastorear. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.